Graça e paz, queridos, que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre toda a tua casa. Vamos hoje meditar em mais um versículo da palavra do Senhor, essa palavra poderosa, maravilhosa, que é capaz de trazer vida, de transformar a minha vida e a sua. Assim diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a fé. A definição de fé. Fé é uma palavra que significa confiança. A fé é um sentimento de total crença em alguém ou em alguma coisa. Mas olha que interessante, ainda que não haja nenhum tipo de evidência daquilo que se almeja. Queridos, fé, ela é algo que acontece na nossa vida que a gente não consegue explicar, mas é uma certeza, é uma convicção de que alguma coisa que desejamos irá acontecer. E é interessante que a palavra nos ensina como obter a fé. Romanos, em capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por que pela palavra de Deus? Porque quando nós buscamos a palavra de Deus, nós podemos conhecer o caráter de Deus. Nós podemos entender a forma como Deus age. Porque nós só podemos pedir aquilo que nós sabemos que Deus pode nos dar. E talvez você diga assim, mas Deus pode dar tudo. Mas esse tudo tem que ter um nome. Sim, Deus pode te dar tudo. Deus pode te dar salvação. Deus pode te dar perdão. Deus pode te dar cura. Deus pode tantas coisas. Mas nós precisamos, ao nos achegarmos a Deus para pedir alguma coisa, sermos pontuais naquilo em que nós estamos pedindo. Deus não é genérico. Por exemplo, quando Jesus encontra aquele cego, Jesus pergunta para ele assim, o que tu queres que eu te faça? Queridos, parecia tão óbvio, não é? Que ele queria ser curado da cegueira, mas nem sempre o óbvio é uma verdade. Por que Jesus pergunta? A pergunta de Jesus, ela traz algo mais profundo. Porque, veja bem, a vida daquele homem, ele era cego, ele vivia de esmolas. As pessoas passavam por ele e ele nem precisava pedir, porque as pessoas já percebiam, identificavam que ele precisava de esmolas. Mas olha só, o sustento dele então vinha dessa cegueira. E Jesus está perguntando, o que tu queres que eu te faça? Sabe por quê, querido? Porque a intervenção de Deus na nossa vida é uma bênção, sim. Mas a intervenção de Deus na nossa vida, ela também gera responsabilidade. Jesus pensou além, Jesus pensou assim, eu curando esse homem, a partir de amanhã a vida dele muda. Só que muda em vários sentidos. Muda porque ele vai ter que correr atrás do seu sustento. Ele já é um homem com uma certa idade, então para se colocar profissionalmente no mercado de trabalho não é tão simples. A gente sabe que até os dias de hoje é assim. Ele vai precisar prover o seu sustento, ele vai precisar buscar coisas que hoje ele não busca. E a pergunta é, na verdade, você está disposto a arcar com as consequências do milagre? A arcar com as consequências da bênção? É por isso que Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Porque milagres, intervenção de Deus na nossa vida, também trazem uma consequência que faz com que nós tenhamos responsabilidade sobre elas. Amém? Então, através da palavra, nós podemos entender o caráter de Deus, nós podemos conhecer esse Deus amoroso, esse Deus maravilhoso. Queridos, e a minha pergunta hoje para nós refletirmos é, o que nós temos ouvido? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não temos ouvido a palavra de Deus, o que é que nós temos ouvido? Será que nós temos dado ouvido às más notícias? Será que nós temos dado ouvido às mentiras que o inimigo das nossas almas coloca em nossa mente
fazendo-nos pensar até mesmo que aquele pensamento é nosso? O que é que nós temos ouvido? E é interessante que a palavra de Deus o tempo todo, ela nos instiga, ela nos orienta a termos fé para buscarmos em Deus aquilo que queremos e aquilo que nós desejamos. Deus, Ele sempre coloca diante de nós experiências em sua palavra que venham nos incentivar a buscar o milagre, a clamar por Ele. Queridos, a Bíblia diz assim, né? Qual o pai que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedras? Se o seu filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. O Senhor está nos ensinando aqui a respeito do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu prazer em dar. Porque se nós, como seres humanos, falhos como somos, temos prazer em abençoar os nossos filhos, quanto mais o Senhor, o nosso Pai. A Bíblia ainda também nos ensina sobre a parábola do juiz iníquo. E lá em Lucas 18, capítulo 1 ao 8, na verdade isso tem a ver com nos ensinar a orar sempre e nunca esmorecer. A Bíblia diz que havia um juiz naquela cidade e ela faz questão de dizer que ele não temia a Deus e não temia a homem algum. E aquele juiz então julgava as causas daquela cidade. Mas havia uma mulher, e uma mulher viúva. E qual a importância de sabermos esse detalhe da história? Porque uma mulher viúva naqueles tempos de Jesus era uma mulher que era totalmente vulnerável. Era aquela mulher à margem da sociedade. Mas então essa mulher, ela todos os dias ela vai e ela incomoda aquele juiz para que ele decida a sua causa. E chega um momento então que o juiz, ele pensa assim, eu vou conceder, eu vou fazer justiça a essa mulher para que ela pare de me perguntar, de me questionar, de me perturbar. E aí Jesus fala, né? Se aquele homem que era um iníquo, que não temia Deus, não temia homem algum, decidiu fazer justiça pela insistência daquela mulher, quanto mais o Senhor. A Bíblia diz ainda, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. As pessoas que buscam Jesus com fé sempre terão uma resposta. É a palavra que manda a gente pedir, mas é a mesma palavra que diz que vamos receber. A palavra diz para nós buscarmos, mas é a mesma palavra que diz que nós acharemos. A palavra que diz para nós batermos é a palavra que diz que se abrirá. Queridos, na Bíblia, e por isso nós precisamos conhecer essa palavra. Todas as pessoas que buscavam Jesus com fé, todas elas receberam a sua bênção, tiveram a sua necessidade satisfeita. Foi assim com a filha de Jairo. A filha de Jairo já havia morrido e Jairo foi atrás do Senhor e ele disse para o Senhor, Senhor, vem comigo. Jairo creu, Jairo exerceu a sua fé, Jairo teve uma atitude, Jairo clamou, Jairo foi em busca do seu milagre diante do Senhor. Ele chegou diante do Senhor adorando e o Senhor disse, eu vou contigo. E no meio do caminho, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, que já tinha esse problema de hemorragias há 20 anos, já tinha tentado de tudo e não tinha tido êxito na sua cura, ela pensa no seu coração, se eu tocar no Senhor, eu vou ser curada. E assim ela fez, ela tocou na pessoa certa, ela buscou a pessoa certa, mas antes de tudo teve que haver uma fé, queridos, porque se ela não acreditasse, não ia adiantar. Ela primeiro creu que se ela tocasse no Senhor, ela seria curada. Assim como o cego que vinha gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele, cala a tua boca, não atormentes o mestre. Mas ele gritava mais forte e Jesus atendeu ao seu pedido. Querido, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os mesmos milagres que o Senhor fez no passado, Ele ainda pode fazer nos dias de hoje. Mas talvez a diferença esteja em quem clama.
Essas pessoas, simples exemplos da palavra de Deus que eu citei aqui, clamaram com fé, clamaram ao Senhor por socorro, por ajuda, por cura, por salvação, por libertação. Queridos, não deixe de buscar. Tenha fé, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não olhe para as circunstâncias à sua volta, porque a palavra diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, fé é a certeza de que você vai receber o seu milagre. É a convicção de fatos que se não vê. Talvez você olhe para o seu corpo e você não consiga ver ainda a evidência da cura, mas eu quero dizer para você que fé é a convicção de fatos que ainda não vemos. Não perca a sua fé. Clame ao Senhor, busque o seu milagre, porque a sua cura glorifica o nome do Senhor. A salvação de alguém que você ama, do seu parente, isso glorifica o nome do Senhor. A sua vitória, o seu milagre, glorifica o nome do Senhor e Ele tem prazer em fazer isso pelos seus filhos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um dia de paz, uma noite de paz, que a boa mão do Senhor seja contigo. Em nome de Jesus.